Já imaginou um tempo em que toda a humanidade falava uma única língua, sem traduções, sem mal-entendidos, sem barreiras de comunicação? Cada palavra tinha o mesmo significado para todos. Cada ideia era compartilhada instantaneamente. Parece uma utopia, não é? Mas foi nesse mundo, logo após o grande dilúvio, que nasceu uma das ideias mais ambiciosas e perigosas da história. Segundo o relato bíblico, as pessoas, vivendo juntas em uma única terra, decidiram que não queriam mais ser vulneráveis ou espalhadas pelo mundo. Elas queriam deixar uma marca, queriam ser lembradas para sempre. E então, alguém teve a grande ideia: vamos construir uma cidade e, no centro dela, uma torre tão alta que seu topo alcance os céus. Assim, faremos um nome para nós mesmos e nunca mais seremos espalhados. Pela primeira vez, a humanidade não queria apenas sobreviver. Ela queria desafiar seus próprios limites, tocar o céu com as próprias mãos. A construção começou tijolo por tijolo. A estrutura subia, impulsionada por um esforço coletivo sem precedentes. Mas aquela torre não era só uma obra de engenharia. Ela era um monumento ao orgulho humano. Um símbolo de que, unidos, os homens não precisavam mais de Deus. A torre representava a crença de que não existiam limites para a ambição humana. De acordo com a Bíblia, Deus observou aquela construção. Ele não viu uma ameaça à sua altura, mas sim a intenção por trás dela. O problema não era construir, era o motivo. A humanidade acreditava que podia alcançar o céu por mérito próprio, garantir sua própria segurança e sua própria glória. Era o nascimento da ideia de que o ser humano é autossuficiente. E então, algo inesperado aconteceu. A comunicação, que era a força daquele povo, começou a ruir. De repente, palavras familiares soavam estranhas. Ordens simples viravam uma bagunça. Pessoas que trabalhavam lado a lado por anos já não se entendiam mais. Imagine o caos. Um pedreiro pede uma ferramenta e recebe outra completamente diferente. Um líder grita uma ordem e o grupo responde com olhares vazios. A unidade se transformou em ruído, discussões e desconfiança. O texto diz que Deus confundiu a língua dos homens, fragmentando a comunicação a ponto de tornar a obra impossível. Sem comunicação, não há cooperação. E sem cooperação, a torre parou de crescer. A construção foi abandonada. As pessoas começaram a se separar, agrupando-se com aqueles que conseguiam entender. E assim, a humanidade se espalhou pela terra. Aquele lugar ganhou um nome, Babel, que significa confusão, desordem. A torre se tornou um símbolo eterno de um projeto que falhou não por falta de força, mas por excesso de orgulho. Mas a história da Torre de Babel é muito mais do que uma explicação sobre a origem dos idiomas. Ela é uma lição sobre limites, sobre o perigo da unidade sem humildade, do progresso sem sabedoria. Ao longo da história, a humanidade construiu muitas outras torres, impérios que se acreditavam eternos, civilizações com monumentos que pensavam que nunca cairiam, tecnologias que prometiam resolver todos os problemas, ideologias que juravam criar um mundo perfeito. Todas essas tentativas carregam o mesmo espírito de Babel, a crença de que somos autossuficientes e podemos alcançar o céu por conta própria. A torre não foi derrubada por um desastre natural. Ela ruiu por dentro, porque perdeu a comunicação. E talvez essa seja a maior lição. Quando o orgulho cresce demais, a comunicação morre. As pessoas falam, mas não escutam. Respondem, mas não compreendem. Defendem suas ideias, mas não conseguem se colocar no lugar do outro. A confusão de Babel não está apenas nas línguas, está
nos corações. Muitos interpretam essa história não como um castigo, mas como uma proteção, um limite para impedir que a humanidade, acreditando ser invencível, acabasse se autodestruindo. Pense bem, se todos nós, com um único propósito e sem limites morais, pudéssemos fazer qualquer coisa, até onde iríamos? A Torre de Babel nos faz uma pergunta que ecoa até hoje. O que acontece quando subimos alto demais, sem olhar para baixo? Hoje, milhares de anos depois, falamos línguas diferentes, vivemos em nações diferentes. Mas a tentação de construir novas torres nunca foi embora. Elas apenas mudaram de forma... Talvez Babel não seja apenas uma história do passado. Talvez seja um espelho. E a pergunta final que fica para todos nós é: na nossa vida, na nossa sociedade, estamos construindo pontes para nos conectar, ou apenas novas torres tentando tocar o céu? Obrigado por assistir. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima!